Fala aí, Queroblar. No vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre algumas novidades a respeito de Godzilla. Bem, uns dias atrás, eu acredito que ontem ou anteontem, a Toho anunciou várias coisas. E no vídeo de hoje vamos estar conversando aqui sobre... eu vou estar fazendo alguns vídeos sobre isso. No vídeo de hoje vamos estar falando aqui sobre o próximo filme da Toho. Tivemos algumas informações aí. Vamos estar discutindo a respeito disso. Toho anunciou... foram vários anúncios feitos pela Toho. Acho que são 3 principais mais relevantes que eu vou estar comentando. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre o próximo filme do Godzilla, que será lançado pela Toho. Não estou falando de Godzilla Kong 3, sim o próximo da Toho. E enfim, sem mais enrolação, vou começar a conversar sobre ele aqui no vídeo de hoje. Bem, para contextualizar um pouco do vídeo de hoje, vamos lembrar de algumas coisas aqui. Vamos lembrar em 2016, quando a Toho voltou com Godzilla, eles lançaram Shin Godzilla em 2016, e o filme foi um sucesso absurdo. Porém, acabou que o filme, ele nunca teve uma continuação. A Toho falou que gostaria de fazer outros filmes que fossem mais abertos para continuação de certa forma. Porque por mais que Shin Godzilla acabe mostrando que Godzilla estava evoluindo para sua 5ª forma, né? Ele é um final fechado e é muito mais... O final com a 5ª forma do Shin Godzilla, a 5ª forma do Shin Godzilla, funciona muito mais como algo deixado em aberto do que algo trabalhado a fundo no filme de fato. Shin Godzilla realmente tem uma conclusão bem fechada. E a Toho tinha interesse em fazer um filme que fosse mais aberto para continuações, por isso não teria uma continuação de Shin Godzilla. Enfim, nós tivemos depois a trilogia anime, e depois tivemos agora, o próximo filme da Toho, depois da trilogia anime, levou um tempo, que foi Godzilla Minus One. Godzilla Minus One foi um sucesso ainda maior do que o Shin Godzilla. E foi um sucesso mundial. O Shin Godzilla teve um lançamento muito limitado, o Godzilla Minus One já não. Godzilla Minus One também teve um final aberto. Enfim, o que nós podemos esperar a respeito desse próximo filme da Toho agora? Bem, aparentemente nós tivemos, por fim, uma confirmação vindo da Toho que esse próximo filme do Godzilla será uma continuação de Godzilla Minus One. Isso poderia ser um pouco já nítido, porque a Toho chamou o Takashi Yamazaki novamente para dirigir, escrever e fazer os efeitos especiais do filme, assim como fez com o Minus One, então meio claro que seria uma continuação. É que se a Toho só quisesse chamar o Takashi Yamazaki pelo talento que ele teve com Godzilla Minus One para contar uma história nova, eles poderiam, e seria a decisão da Toho e não do Yamazaki, se Godzilla Minus One se esse filme seria uma sequência de Minus One ou não. Então, só por isso, não confirmava nada, de fato. Era provável que fosse uma continuação, mas não confirmava nada. E agora, esse novo artigo diz que vai sim ser uma sequência de Minus One. Mas por que eu falei aparentemente uma confirmação e não literalmente? Porque eu fico com o pé atrás, porque... no questionamento de ser talvez uma tradução errada. Não tô falando o que é, eu acho que inclusive deve ser uma continuação mesmo. Mas vamos lembrar que aconteceu recentemente mesmo com Godzilla Minus One, onde foi dito em um artigo, quando tava pra sair o trailer, coisa assim, foi dito que era uma sequência de Shin Godzilla, e isso foi uma tradução errada. No contexto que saiu, nós já sabíamos que seria uma tradução errada, porque nós já sabíamos que seria um filme pós-guerra e tudo mais, não faria sentido ser a continuação de Shin Godzilla. Mas tinha todo o contexto, nós já sabíamos qual seria o contexto do filme, coisa do tipo, por isso foi fácil identificar que seria uma tradução errada e não, de fato, uma sequência. Aqui nós já não temos ideia. Nós não sabemos se vai ser o contexto do próximo filme, nem nada do tipo. Mas, o que poderia ser tradução errada? Naquele Shin Godzilla, o que eles quiseram dizer com Minus One ser sequência de Shin Godzilla é que seria o próximo filme lançado depois de Shin Godzilla pela Toho, né? Então, a sequência foi traduzida de forma errada. Quando eles quiseram falar é o filme lançado depois de Shin Godzilla, eles acabaram... a tradução acabou dizendo como se fosse uma sequência no universo. E que talvez possa ter acontecido aqui. Eu não sei, não dá pra ter certeza. Fico com um pé atrás. Mas eu acredito sim que seja uma sequência. Dito isso, o que esperar de uma sequência de Godzilla Minus One? O Yamazaki já disse que ele gostaria de fazer um filme que fosse Godzilla contra outro monstro, porque nós já tivemos aí 2 filmes que foram um solo do Godzilla da Toho, então o próximo deveria ser contra outro monstro. Eu acho que faz sentido, porque vai acabar ficando uma coisa repetitiva, 3º filme da Toho em série lançado, sendo filme solo do Godzilla, e vai ficar muito parecido com o Minus One mesmo, né, se for só isso. Então, por isso, sim, seria interessante ter o Godzilla contra outro monstro.
algo que algumas pessoas podem não entender, porque muitas pessoas assim mais leigas, eu já vi gente falando que não queria que tivesse continuação, porque se o Godzilla for enfrentar outro monstro, vai tirar a seriedade que foi Minusora. Luta de monstro não tira a seriedade. Nós temos a Era Showa, que é muito mais infantil, nós temos o Monsterverse, que acabou virando muito mais infantil também. Mas nós podemos pegar a Era Heisei ou até mesmo alguns filmes da Era Millennium, onde você pode tratar a luta de monstro sendo um assunto sério, e você não precisa transformar o Godzilla em um herói pra isso. O Godzilla na Heisei não era herói, ele ainda era, de certa forma, um vilão. Lá pro final acaba virando meio que anti-herói, mas ele ainda não era bonzinho. Eu ainda considero, sim, Godzilla Heisei um vilão no filme. Tem o outro vilão que ele enfrenta, eu vejo dessa forma. E a mesma coisa era Millennium, Godzilla ele não era herói. Nós temos GMK, por exemplo, que foi uma grande inspiração do Yamazaki para Minus One, e GMK é um filme de luta de monstro onde Godzilla é o vilão também. Isso, no GMK os outros monstros são heróis também, não precisa isso, os dois monstros podem ser vilões e se enfrentar, eu acho que é a melhor ideia, a ideia mais legal de se trabalhar numa sequência de Minus One. E quais vilões seria legal de ver? Eu acho que a Noriko tendo células do Godzilla no corpo dela, eu acho que poderia ter uma releitura da Biollante, logicamente seria algo diferente, né? Não seria exatamente como foi a Biollante em Godzilla vs Biollante, seria uma origem diferente, mas por um monstro que tenha um conceito parecido com uma origem diferente. Eu acho que seria interessante. Vai acontecer? Não sei. Yamazaki mencionou a Biollante em alguns momentos durante entrevistas de Minus One, então assim, quem sabe, mas eu acho que não é o monstro mais provável. O Yamazaki já mencionou também que gostaria de colocar o King Ghidorah para enfrentar o Godzilla, e nós já vimos o Yamazaki no Godzilla The Ride, ele fez lá um curta-metragem com Godzilla enfrentando o Ghidorah, e ok, nós temos isso, eu também acho que não é a ideia mais interessante. O Ghidorah sendo um monstro alienígena, eu acho que pro que Minus One colocou, eu acho que seria legal ter uma sequência aí mais pé no chão, assim como Minus One. Eu não acho que um monstro alienígena seria mais interessante. Acho que tem monstros que se encaixam mais no conceito. Nós também temos aí algo que era muito sugerido lá na época de Minus One também para uma sequência. Seria o Anguirus, porque em Godzilla, eu acho que muita gente pega do Rise Again. Eu não quero uma releitura do Rise Again, eu detesto aquele filme. Mas eu acho que o Anguirus sim seria muito interessante, porque vemos aí em Godzilla Minus One, o Godzilla era originalmente um dinossauro, e aí com a bomba atômica virou um kaiju. Então poderia ter outro dinossauro, uma outra espécie, com uma bomba atômica se transformou num kaiju, né? O Anguirus sem dinossauro se transformou em kaiju também. Ter a mesma origem do Godzilla, e seria algo que daria pra encaixar muito bem aí no filme. Nós poderíamos ver uma rivalidade entre Godzilla e Anguirus pela primeira vez desde 55, então realmente, pela primeira vez mais 70 anos praticamente. Então sim, realmente eu acho que seria muito legal o Anguirus, acho que seria um dos monstros mais legais pra aparecer em uma sequência, além de o Anguirus também abandonado, ele apareceu em Singular Point, foi bem legal, mas assim, uma grande aparição não temos desde Final Wars. Não que o Anguirus já tenha sido um dos monstros principais da Torre, na verdade nunca foi, ele só é muito amado pela fandom, mas eu acho que ele merecia aí ter um retorno e ter mais destaque. E um monstro que Yamazaki também já mencionou ter interesse em trabalhar, e esse monstro ele tem conceitos ao redor dele muito interessantes e que poderiam ser muito bem explorados em uma sequência de Minus One, é o Hedorah. Então o Anguirus ele acabaria explorando os mesmos conceitos do Godzilla. Seria muito legal, mas não agregaria nada de novo de fato. Agora, no significado só assim, luta de monstro, mas nada assim realmente de novo. Conceitos novos, né? Agora já o Hedorah, nós já teríamos mais coisa pra trabalhar com ele, que seria bastante interessante. Então, o Yamazaki já demonstrou interesse. Seria muito legal também ter o Hedorah. Eu acho que o Hedorah é um dos monstros com o design menos interessante da franquia. E eu não sou fã do Hedorah, mas realmente ele se encaixaria muito bem. Seria bastante interessante ver um Hedorah atualizado também em CGI. Eu, honestamente, gostaria muito de ver. E é claro, nós não temos um monstro 100% novo da Torre desde 99 com o Orga, porque depois tivemos o Mega Gyros, que na verdade é o Mega Nulon de Rodan, só que evoluído. Nós temos o Monster X Kaiser Ghidorah, que é o King Ghidorah diferente. Nós temos o Zilla, que é o Godzilla de 98, então o último monstro assim 100% original da Torre foi o Orga em 99. Então também se tivermos um monstro novo, seria muito interessante também, seria muito legal de ver. Nós tivemos monstros novos da Legendary, mas da Torre já faz muito tempo. Então outra coisa seria muito legal de ter. Mas enfim,
são algumas sugestões de monstros que podem aparecer na sequência de Minus One. E vocês, qual monstro vocês gostariam de ver em uma continuação de Minus One? Diga nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram, espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!